30 anos, nasceu uma ideia: estar no dia a dia das pessoas, não apenas como uma padaria, mas como um ponto de encontro, onde momentos são compartilhados e memórias são criadas. Na Center Pão, acreditamos que o verdadeiro sabor não vem só de ingredientes de qualidade, mas do amor e do cuidado com que cada um é feito. Procuramos inovar constantemente, com excelência em cada processo, produto e serviço, para atender e superar suas expectativas. Sua satisfação nos move. Celebramos 3 décadas de história e renovamos nosso compromisso. Agradecemos a vocês, clientes, fornecedores e parceiros e colaboradores, por fazerem parte dessa jornada. Que possamos continuar a compartilhar muito mais, porque na Center Pão, cada dia é uma celebração. Center Pão, 30 anos. Tudo de nós, tudo de você, tudo de bom. Eu fui para Belo Horizonte estudar, fazer veterinária, para voltar para Montes Claros. Acabou que fiquei em Belo Horizonte. Na época de estudante, fui morar num hospital veterinário de um professor meu. Depois me contrataram como veterinário e desde 79 eu sou sócio. E como tinha um sonho de voltar para Montes Claros, de manter um laço com a cidade, com a família. Eu sou de uma família grande, nós somos 12 irmãos. Eu ficava sempre naquela ideia de ter alguma coisa em Montes Claros, ainda com aquele sonho de voltar. Carlos Alberto estava com essa ideia de montar uma padaria devido a... Tinha que voltar para Montes Claros, já tinha as 2 meninas. E com isso, ele morava em Belo Horizonte, precisava de alguém para estar junto com ele aqui no negócio. Eu era vereador em Coração de Jesus, candidatei à eleição e perdi. E foi quando ele me chamou para ser sócio e nós começamos. O maior desafio era realmente conhecer de padaria, Eu realmente não sabia nem para não falar que não sabia que rumo que era. Eu conhecia a padaria porque a gente, morando na fazenda, a gente produzia queijo e vendia para as padarias em Montes Claros. Então, geralmente, a gente entrava dentro da padaria, dentro da indústria, para entregar queijo só. Mas nunca imaginava, nunca tinha curiosidade de chegar e saber nem como que se fazia pão. E eu tinha um cliente que era engenheiro e tinha uma padaria muito boa no bairro Sion, chamava Mata das Borboletas. Tá? E conversando com ele, ele falou: acho que você devia montar alguma coisa lá em Montes Claros. Ele arrumou para a gente fazer estágio, indo para lá conhecer. E também fizemos na época, lá tinha uma escola do Senai, fizemos um curso de panificação no Senai lá também. E foi nessa época que tinha uma funcionária de uma padaria lá, que era um pessoal que já estava entrando no ramo de consultoria, que era o Márcio Rodrigues na época. E nós tivemos a oportunidade de conhecer uma padaria dele, que tinha lá na Cristiano Machado. E, enfim, foi isso aí que nós aprendemos, conhecemos um pouco de padaria, Foi esse período que nós tivemos em Belo Horizonte. E como eu estava com aquele sonho de voltar ou de manter, estreitar a ligação, ter um motivo a mais para estar vindo em Montes Claros, resolvi montar uma padaria semelhante à Mata das Borboletas lá em Belo Horizonte, que era uma padaria, apesar de pequena, ela tinha um produto de qualidade excelente, uma qualidade de atendimento excelente e era uma padaria autosserviço. E eu vinha a Montes Claros e olhava, tinha muitas padarias boas em Montes Claros, com produtos bons, mas naquele sistema antigo. Eu tinha que levantar no domingo cedinho, nos feriados cedinho, para correr na padaria, comprar pão e leite, porque 10 horas a padaria estava fechada e não tinha mais nada. Então, quando eles abriram de 6 a 10 da noite e com pão de sal diversas vezes ao dia, com tudo isso, aí realmente mudou. Mas passou. E eu tocando minha vida como fazendeiro e advogado. Foi quando eles me chamaram para participar da sociedade, adquirindo desse que estava querendo sair as cotas. E foi quando eu entrei, mas numa condição que eu não queria entrar, não queria saber de padaria, não. E eles concordaram, falei, então ótimo, então vou entrar com vocês. Foi quando eu entrei numa lojinha de 270 metros, lá de frente à Escola Normal, que era só padaria. Mesmo não conhecendo de padaria, não estando lá no dia a dia, só indo comprar ou consumir lá,
Eu falei que vão ampliar, vão aumentar. E a loja de 270 hoje está com a área de mais de 1.000 metros, 2.000 metros. E colaborei muito também com a criação, com a abertura, né, e a inauguração de mais duas, que foi lá de frente ao Haroldo Torim e da Zé Corrêa Machado, de onde, efetivamente, eu atuei como sócio. Eu me aposentei, né, depois de ser professora e ter sido bancária, trabalhei no Banco do Nordeste, e ainda cheia de energia, né? E, assim, no primeiro momento, eu quis encontrar alguma coisa para fazer, então me convidaram. Foi quando Ricardo ficou sozinho na Centerpão. A Centerpão tinha, na época, 8 anos. Cheguei e, assim, nos primeiros 15 dias, eu queria ir embora, porque ninguém me ensinou nada, aquilo tudo era estranho. Eu nunca me vi trabalhando em comércio. Na verdade, minha paixão era a parte acadêmica, era ser professora, ela continuar trabalhando no magistério. E como eu já venho de magistério, no Banco do Nordeste eu trabalhei na parte de RH, com DP. Sou a primeira dos 12 irmãos, né? O meu forte realmente é lidar com gente. E junto com o Ricardo, que também, né, Ricardo é um autodidata, ele é muito... Junto com o Ricardo a gente realmente fez um trabalho muito bom e a cada dia consolidava o sucesso da Centerpão. E aí eu virei, como é que fala? Virei empresária, que eu nunca pensei nem nesse nome na minha vida, né? E estou na padaria há 22 anos. Era uma loja pequena inicialmente, uma equipe assim toda engajada. O pessoal tinha um orgulho de ser Centerpão. Começamos na época, se não me engano, mesmo com essa escala, né, de domingo a domingo, era pouquíssima gente, porque começamos um negócio pequeno, até porque a gente resolveu começar com coisa com o pé no chão mesmo, né, bem tranquilo, a gente investindo uma parte do capital próprio que a gente tinha, financiamos alguma parte, compramos uma parte do material, do maquinário usado, né, contratamos uma empresa de fora para fazer os móveis da loja, que realmente eram os móveis diferenciados, que eram os móveis de autosserviço, né? Era a primeira padaria de autosserviço em Montes Claros, onde o cliente ia chegar e ele mesmo ia procurar e pegar os produtos que ele precisava e ia levar num local onde eram embalados. E aí a padaria teve uma aceitação impressionante. E o desafio nosso era dar essa resposta, uma mão de obra qualificada, ter um atendimento de qualidade. Eu sempre li muito, estudei muito e aí comecei a procurar consultorias e tudo, justamente para dar essa resposta, tanto para os colaboradores em termos de treinamento, de preparação, como para o nosso cliente, que quanto mais se oferecia de qualidade, ele queria mais. E a gente foi conseguindo dar essas respostas gradativas, né? O desafio realmente é a gente conseguir conduzir a equipe de forma que a turma trabalhe satisfeita, de forma que tenha uma produtividade bacana, que atenda o cliente com alegria, com satisfação. Então, isso hoje é um desafio maior, mas o tempo inteiro, para quem trabalha com a empresa, nós dependemos, evidentemente, da mão de obra humana, né? Por mais que a empresa seja bem montada, tecnologicamente falando, fisicamente falando, mas o fator, a pessoa, né? As pessoas são extremamente importantes no processo. Eu estou na Centerpão desde novembro de 1995, quase 30 anos de Centerpão. E eu entrei lá em 97, fiquei mais ou menos trabalhando uns 4 anos, aí dei um intervalo e depois eu voltei daí uns 6 meses e aí já tem 21 anos que eu tô lá. Por ser um ramo onde a gente depende muito de pessoas, né, a gente sempre valorizou as pessoas, os nossos funcionários. Prova disso que nós temos funcionário praticamente de quando começou. E a gente se sente orgulhoso de ex-funcionários nossos, exemplares,
que saíram e montou uma padaria que está super bem sucesso em Janaúba, mesmo em Belo Horizonte tem alguns funcionários. Isso a gente sente orgulho, não são concorrentes, não são nada. A gente sente orgulho por ser uma escola. A minha vida profissional como padeiro surgiu tudo da Sinterpão, porque entrei lá ajudante de serviços gerais. Hoje, assim, sou um padeiro, né? E graças a Deus ali, pelo que eu faço, tem um reconhecimento da empresa. Nisso começou na padaria antes de mim. O Edmilson é um padeiro assim, ele está na padaria também antes de mim. Tem algumas meninas do administrativo que chegaram lá junto comigo, outras antes de mim. Então as pessoas, muitas pessoas, construíram a sua vida, sua trajetória, né, os seus sonhos, trabalhando na padaria. Na Sinterpão eu casei, constituí família, né? Hoje os meus filhos praticamente foram criados tudo através, né, do meu trabalho na Sinterpão, e a Sinterpão ali através dos donos ali deu todo o suporte e estou lá até hoje. É um trabalho que eu gosto, é uma empresa boa que eu gosto de trabalhar, eu gosto do que eu faço, então para mim já é uma coisa assim que é aquele ritual todo dia de ir para um lugar que eu gosto de trabalhar. Quando eu entrei na Sinterpão, eu não tinha concluído a faculdade ainda, eu entrei como um estagiário, depois fui efetivado e quando tive a vontade de querer atender novos clientes, viver novas coisas, eles foram os primeiros, né? A Sinterpão virou meu primeiro cliente. Nessa oportunidade eu pude aprender e aprender fazendo. Eu fui me profissionalizando junto com a Sinterpão. Essa ideia, né, que eles trazem, essa vontade de que o colaborador, a partir do momento que ele esteja lá dentro, ele se profissionalize, ele busque novos conhecimentos, eu sou a prova viva disso, né? Eu comecei na Sinterpão há 17 anos, né? Eu acho que foi importante acompanhar essa trajetória porque a gente passou por todos os processos internos da empresa. Então, você começar contando moeda, fazendo entrega, né? Enxergando o desenvolvimento, a maturação da empresa até os dias de hoje, e fazer parte disso é muito gratificante. Então, você acaba criando um sentimento mesmo de pertencimento do negócio, porque você passa por todas as fases, né? E eu entendo que até para você ter mais identificação com o negócio, é importante que você tenha essa participação. Continuei estudando em Belo Horizonte, fiz faculdade, formei em engenharia de produção na Federal e fui trabalhar no mercado de trabalho em empresas de consultoria. Quando foi em 2012, vão fazer 12 anos de Sinterpão, desenhou-se a possibilidade de eu vir trabalhar a Sinterpão sem ter que mudar para Montes Claros. Mas eu praticamente vim, porque eu vinha toda segunda, ficava a semana inteira, voltava na quinta ou na sexta. É uma empresa familiar. Então a gente brinca que os familiares que trabalham lá, eles são pau para toda obra mesmo. Então, assim, eu já fiz diversas funções. Então, assim, desde que eu cheguei, eu fui aprender como funcionava realmente cada setor. Então, assim, tiveram balanços noturnos, viradas de noite, acompanhamento de sistema, essa parte de loja, produção, calendário de produção, ordem de produção, a parte financeira, a parte comercial, essa parte de inovação, de estar sempre lançando produtos artesanais ou produtos até de revenda que a gente tem que procurar em vários locais para poder trazer. Já passei por diversas áreas. A Sinterpão faz 30 anos e eu tenho exatamente 30 anos, então assim, todas as minhas memórias têm um pouco de Sinterpão. Desde saber a hora que meu pai vai sair ou vai chegar de casa por causa da Sinterpão, entender um pouco dessa abdicação também, né, que a gente teve que entender que a presença dele não seria tão frequente por causa da padaria, e isso minha mãe fez muito bem. Ela sempre falou, olha, não está aqui porque ele precisa estar lá para o nosso bem. A rotina da minha casa se confundia com a rotina da Sinterpão e vice-versa. Então, assim, e isso foi passando com o tempo, né? Então, assim,
Pequenininha era isso, mas aí quando adolescente, meu pai ia buscar na escola, ia buscar com o mesmo carro que ele buscava trigo, então a gente chegava em casa praticamente empanado, porque estava ali dentro da Fiorino, mas sempre muito leve, sempre muito feliz, porque entendia e via o crescimento da empresa ao mesmo tempo. Então a gente via que aquilo era um sacrifício às vezes, mas que isso estava indo para algum lugar. O maior desafio foi, de alguma forma, tentar corresponder à expectativa que o meu pai, que os meus tios, eles depositavam na gente que estava na operação. Trabalhar numa empresa do varejo é um verdadeiro desafio, como um todo. Isso independente de qualquer varejo que você está. Mas assim, pensando como Centerpão, você pensa em uma empresa que abre 364 dias por ano. A gente fecha somente na Sexta-feira da Paixão, por uma tradição familiar que a gente fez questão de manter, que veio do meu avô. Abre de 6 da manhã às 22 horas. Temos aí em torno de 15 mil itens sendo vendidos. Cada item de uma forma, com um tratamento fiscal, vem de algum lugar do país, com estoques. Então, assim, realmente é uma operação muito complexa e tem realmente todos esses desafios. Isso sem falar nesse outro desafio, que é a questão do serviço, da prestação de serviço, né? Então, assim, a parte da mão de obra, os nossos colaboradores, os treinamentos são sempre grandes desafios. Eu, como empresário, eu tenho um espírito seguinte: ou você acompanha a evolução do mercado, entre aspas, ou você cresce ou você diminui, porque o mercado cresce, a concorrência cresce. E sendo naquela ideia de oferecer para o cliente o pão e tudo mais ali que complementasse o desejo de compra dele, né? E hoje a gente considera que a gente não tem um supermercado, a gente tem uma loja gourmet. Então a gente tem essa curiosidade e essa preocupação de melhorar sempre. E a Centerpão, ela vem se profissionalizando como empresa. Ela vem consolidando todo esse trabalho, essa história que os fundadores contaram. A gente vem... É uma consolidação mesmo, sabe? E muita coisa vem mudando. Então, assim, essa questão de uma profissionalização da gestão, o envolvimento de colaboradores em cargos mais estratégicos, o envolvimento meu e dos meus 2 primos que estão na gestão, toda essa profissionalização, a definição de funções para a gente também é uma evolução. E eu acho que a Centerpão, ela vem crescendo como empresa, empregando mais pessoas, mas sem deixar perder esse lado dela de qualidade de produto artesanal e prestação de serviço. Lá em 1996, a gente abriu uma empresa de representação comercial, onde a gente eu mesmo atendia a Centerpão com a linha de refrigerados Nestlé, e ficamos por 7 anos atendendo diretamente hoje diretor da rede Centerpão. Tanto a Centerpão quanto a Cervantes, né, foram fundadas aí em 94, então fazendo seus 30 anos. E desde o início a gente identificava na Centerpão esse perfil inovador, moderno, disruptivo, de trazer um atendimento de qualidade, e isso era o que a gente sempre sonhou. A excelência sempre fez parte do nosso DNA, sempre fez parte do que a gente buscava, da cultura da Cervantes. Esse voto de confiança do grupo contribuiu bastante para a nossa permanência no mercado até o momento. A Centerpão tem uma equipe comercial que trata o fornecedor com respeito, né? É uma equipe que provoca o fornecedor para trazer melhores condições, mais produtos, inovações, novos lançamentos, para que seja feita ofertas, né, para que o consumidor tenha o acesso, né? Para mim, a Centerpão sempre foi um lugar que proporciona experiência. Ele não é uma mera padaria que vende pão, né? A Centerpão, para mim, sempre foi esse lugar em que você é bem acolhido, esse lugar em que você é bem tratado, em que você tem certeza de que você vai ter produtos de qualidade ali para você consumir e que vai agregar valor à sua marca, porque você está junto de parceiros que tenham a qualidade, que tenham essa nuance, né, de atender bem, é sempre muito valioso para a gente. Eu acredito que a Centerpão ela vai avançar mais com novas lojas, né? Minha expectativa é essa,
porque eu acho que tem espaço para isso e torço para que isso aconteça. É muito favorável que empresas locais se destaquem aqui em Montes Claros. Né? A gente tem uma concorrência muito grande com as lojas de fora, né? Mas a minha torcida é que o Centerpão e que continue nesse caminho de sucesso que ela tem tido. A gente quer continuar crescendo. A gente está com alguns projetos, tá? Temos aí hoje, já em fase final, uma central de produção, tá? Hoje tem muita tecnologia, automação, congelamento, tá? E a gente tem hoje já uma segunda geração que está sendo formada, a maioria delas já ocupando cargo de destaque, como o Gustavo, como a Larissa. A Juliana está vindo na mesma estrada, tá? Justamente enxergando o futuro. Nós que estamos na segunda geração conversamos muito sobre a obrigatoriedade de você sempre entregar o melhor resultado, né? E eu carrego isso comigo o tempo todo. Mesmo não tendo meu pai presente mais em vida, profissionalmente meu pai é minha maior referência. Né? Eu considero que a gente teve pouco tempo de convívio nos negócios, né? Mas apesar dele não estar mais aqui fisicamente, eu não consigo tomar nenhuma decisão importante sem que eu sentisse a presença dele, sem que eu considerasse a opinião dele, mesmo na minha mente. E é engraçado porque essas decisões que a gente toma no dia a dia e o trabalho que nós temos, né? É sempre de estar tomando decisão, sempre estar de resolvendo o problema, tomando decisões muito difíceis. Mas a presença dele é tão forte que ela parece que é real. Então, por mais que a gente não tenha a presença do Zé Geraldo fisicamente aqui, né, o legado foi tão forte que ainda assim a gente leva em consideração, a gente se coloca no lugar dele e utiliza o José Geraldo como referência para estar tomando as nossas decisões. O grande sentimento e sempre o maior desafio é de tentar corresponder com a expectativa que foi depositada e garantir que o negócio continue no mesmo nível, continue sendo desenvolvido com a presença deles. Muito orgulho, muita admiração e, assim, uma realização de tudo que eles construíram. Eu sou apaixonada por trabalhar em empresa familiar. Então, assim, você vê os seus tios, que você conhecia desde pequenininho ali, chegar onde eles chegaram, construir tudo que eles construíram e batalharem mesmo, sabe? Então, assim, é muita admiração. É uma responsabilidade muito grande dar continuidade para esse legado. Eu vejo um zelo e um cuidado muito grande pela Centerpão, por tudo, pelo patrimônio, pelas pessoas que estão ali dentro. Então, assim, o que eu mais levo, além da seriedade, da honestidade, é esse zelo que eles têm pela Centerpão, pelo cuidado de falar, olha, isso aqui é nosso, e se a gente não cuidar, se a gente deixar na mão de qualquer pessoa, isso não vai fluir. Então, esse cuidado de até hoje olhar nos mínimos detalhes, de, sabe, se preocupar se o pão de sal tá bom ou não, isso me marca muito, de passar todos os dias em todos os lugares, cumprimentar os colaboradores. Isso é um cuidado que eles têm e que é algo que eu levo todos os dias comigo. Pode olhar para a foto e o que vem na sua cabeça quando você se olha há muito tempo atrás? Uhum. O que vem na sua cabeça dessa época? Se não me engano, eram os festivais que a gente fazia. Entendeu? Você vê que a loja lotada, a gente fazendo, e às vezes, né, tinha uma comemoração, não lembro certo aqui, que era bastante tempo. Mas a loja, isso era normal na loja. Era a loja o tempo todo. E o cliente, assim, até hoje existe, né? Agora há pouco tempo atrás, a semana passada foi. Uma cliente chegou lá dando notícia de um caso que teve na padaria, que disse que no bairro todo mundo estava sabendo já e tal. E que ela falou, Ricardo, o pessoal do bairro considera a padaria como deles, a padaria não é sua, não. Então realmente é isso que... E desde essa época era assim.
O cliente viajava, encontrava um produto diferente, ele comprava e trazia. Não, você tem que fazer esse pão para a gente, que é uma delícia. Então era isso que acontecia. Você vê que aqui tem o pessoal da Santista Alimentos, era onde a gente ia atrás dos fornecedores para realmente acontecer isso aqui. Eu não consigo separar empresa da família quando se fala dessa questão de valores. Porque a gente vem de uma família de 12 irmãos, né? E a gente é feliz, a gente sente que nós conseguimos, nós saímos de uma situação difícil, né? Desde criança, meu pai, com 12 filhos, você imagina. Então, sempre a gente pautou a nossa vida, né? Na honestidade, na responsabilidade, a questão da transparência na empresa, na clareza com as pessoas, a forma de tratar o funcionário, de lidar com o cliente. Esses valores a gente sempre defendeu, sempre praticou e é uma coisa que faz todo o diferencial. A mensagem que eu tenho é de admiração. Eu tenho que honrar as pessoas que fazem parte disso. Eu não consigo pensar na Centerpão sem considerar a importância dos nossos colaboradores. Pelo contrário, eu vejo o Gustavo, a Larissa, a Juliana, o Ricardo, a Rosa, o Renato, o Wellington, o Neto, o José Geraldo, todos que fizeram parte do negócio apenas como agentes facilitadores. E também de agradecer pela confiança, pela oportunidade, né, por apoiar e por entender que a gente tem condições de fazer parte disso tudo, né? Me sinto muito honrado, me sinto muito grato e acho que todas as pessoas que estão nessa primeira geração, que fazem e que fizeram parte disso, são dignas de muita admiração, são dignas de muito reconhecimento. Eu sou muito orgulhosa do que eles construíram até hoje. Que hoje eu não me vejo longe da Centerpão de maneira nenhuma. E que hoje eu sou imensamente feliz quando eu falo onde eu trabalho, quem eu sou, de quem eu sou filha. Esse reconhecimento, eu fico tipo assim, gente, eles fizeram certo. Não tem outra palavra, senão um obrigado muito, muito grande pelo investimento deles, pela dedicação da vida deles. Porque sem eles isso não estaria acontecendo, não estaríamos aqui, a Centerpão não teria 30 anos. Então é um muito obrigado mesmo. A gente ainda tem muito para aprender com eles e é isso, muito obrigada, de coração. Eu tenho muito orgulho e admiração por tudo que eles construíram, pela empresa que eles construíram, de 9 funcionários para 400 funcionários, pela forma como eles trabalham, porque eu vim trabalhar numa empresa que já estava no mercado aí há quase 20 anos, e a forma como eles trabalhavam sempre foi muito interessante, muito dinâmica, muito acolhedora, muito respeitosa. Agradecer por toda a oportunidade que eles sempre me deram, sempre de portas abertas, tudo que eu quis pegar para fazer, eles liberaram e confiaram. E assim, é só falar que eu sinto realmente muito orgulho da história deles, de todos e de tudo que eles construíram. E que se depender da próxima geração, que vem os próximos 30, 60, 90 anos pela frente. A mensagem é de orgulho, tá? De realização, de responsabilidade, tá? E desejo de continuar fazendo mais, entendeu? Eu acho que isso é o que nos move, seja nós proprietários, seja os colaboradores. A gente tem que transmitir isso para todos, tá? Que eu acho que o mais importante de tudo é como a gente fala, palavreando aí os filósofos, né? É deixar um legado, é deixar uma realização, isso que fica, né? E a gente considera que nossa história é vitoriosa, mas que ela ainda tem muito por fazer ainda. Centerpão, 30 anos. Tudo de nós, tudo de você, tudo de bom.